O som constante do monitor cardíaco ecoava na sala 217 do Hospital de Veteranos de Charleston. A fraca luz da manhã filtrava-se pelas persianas semi-abertas, lançando sombras longas e fantasmagóricas sobre o rosto de Elwood Mallister, um sargento, aposentado do exército. Um homem que já fora símbolo de força e disciplina, agora jazia frágil e confuso sob os lençóis brancos do hospital. Um curativo envolvia sua cabeça, e um tubo de oxigênio agarrava-se ao seu rosto como se fosse a última âncora à realidade. Mas não era Elwood o que mais chamava a atenção naquela sala. Deitado ao lado da cama, completamente imóvel, estava Ranger, um imponente pastor alemão. Como um guardião silencioso em sua vigília final, o cão observava seu dono com olhos escuros, profundos, carregados de algo que a maioria das pessoas não saberia nomear, algo entre lealdade, dor e amor incondicional. Ranger nunca dormia, nunca chorava, apenas observava, dia e noite, sem jamais abandonar o leito. Sobre a mesa de cabeceira, repousava cuidadosamente dobrada uma bandeira americana, e ao lado dela, uma foto desgastada de uma mulher em um vestido azul claro. Era Ione, a falecida esposa de Elwood. Ninguém sabia ao certo se ele ainda se lembrava dela, mas às vezes nos momentos mais silenciosos ele sussurrava seu nome, como uma oração que temia dizer em voz alta. Naquela manhã, uma nova enfermeira entrou no quarto. Parou na porta, desconcertada pelo silêncio denso que preenchia o ambiente. Os olhos de Ranger seguiram cada movimento dela. Mas ele não se mexeu. Ela estava prestes a dizer algo quando a voz rouca de Elwood rompeu o silêncio. Ranger, você voltou por mim? Pelo fogo? A enfermeira congelou. Como disse, senhor. Elwood piscou lentamente. Seus olhos não brilharam com reconhecimento, mas com algo mais profundo. Uma memória. Ele gritou meu nome, e eu não voltei. Eu deixei ele para trás. A enfermeira se virou lentamente para o velho soldado. O que ele queria dizer? Com aquilo? Quem ele havia deixado? Um companheiro? Um segredo enterrado na areia de algum deserto distante? O ar na sala pareceu mudar. Ranger ergueu ligeiramente a cabeça. As orelhas em alerta. A respiração de Elwood ficou mais pesada, irregular. O bip do monitor acelerou. Ninguém sabe. Só o Ranger. Ele estava lá. A enfermeira olhou para o cão. Poderia ser verdade? Estaria aquele animal carregando o último capítulo não contado do passado assombrado de um soldado? Como se respondesse à dúvida, Ranger se inclinou e repousou a cabeça suavemente sobre o peito de Elwood, ancorando-o, ajudando-o a suportar o peso das emoções que transbordavam. E então, com um sussurro partido pelo arrependimento, Elwood murmurou: Eu deixei ele morrer e nunca contei a ninguém. Nem mesmo a Ione. Seus olhos encontraram os de Ranger. E o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Lá fora, o sol começava a descer, tingindo o céu de dourado. Mas os olhos de Elwood não viam a luz do presente. Eles encaravam o vazio, como se uma lembrança estivesse se desenrolando atrás dos azulejos do teto. A enfermeira havia deixado o quarto para dar-lhe espaço. Mas Ranger não saiu. Algo havia mudado. Depois da confissão, o quarto parecia conter a respiração, como se até as paredes ouvissem em reverência. Então ele falou novamente. Ione. O nome saiu fraco, partido, como se trouxesse anos de saudade engasgada. A memória o puxou de volta com força brutal. Ele a via nítida, de pé na varanda da velha fazenda no Tennessee, o cabelo ao vento, os olhos cheios de preocupação, no dia em que ele partiu para a guerra. Volta para mim, Elwood. Volta inteiro. Ela pedira, mas ele não voltou inteiro. Ele voltou com partes faltando. E uma dessas partes era Marcos, um jovem recruta sob seu comando. Um que nunca voltou. A respiração de Elwood acelerou. Os olhos se mexiam rápido, como se vissem um deserto distante. O quarto desapareceu. Ele estava de volta a Fallujah.
O calor sufocante, a areia cortante, os tiros por todos os lados. E no meio do caos, Ranger, mais jovem, correndo pela fumaça, arrastando um soldado ferido para a segurança. Aquele momento era real. Ranger havia salvado alguém, mas não Marcus. Por que não o Marcus? Ranger soltou um leve e quase inaudível ganido, como se também lembrasse, como se aquele laço entre homem e cão fosse mais do que serviço, fosse culpa compartilhada. Ele me chamou, eu ouvi, mas eu congelei. Eu disse aos outros que ele já estava morto. Eu menti para me salvar. Do lado de fora, Emily Mallister, filha de Elwood, estava com a mão na maçaneta. Havia chegado mais cedo, mas não conseguira entrar. Algo na voz do pai, algo que ela não ouvia desde criança, a paralisou. Vulnerabilidade. Verdade. Seu coração batia forte no peito. Ela encostou o ouvido na porta. Lá dentro, a voz de Elwood falhou novamente, trêmula, carregada de algo que Emily jamais ouvira antes. Ione teria me odiado por isso. Ela sabia que eu não era mais o mesmo quando voltei para casa. Ele virou o rosto na direção de Ranger, o cão. Mas você sabia a verdade. Sempre soube, não é? Pela primeira vez em dias, Ranger latiu. Um único latido, seco, preciso, como um selo sendo rompido. Emily recuou um passo da porta. Tremia. Algo tinha acabado de se libertar, e não estava nem perto do fim. Ela ficou ali paralisada diante do quarto 217. Sua mão trêmula parou a centímetros da moldura da porta. Estava pronta para mais uma visita em que o pai não a reconheceria, em que ela se sentaria ao lado dele enquanto ele encarava o vazio. Mas isso era diferente. A voz dele, embora enfraquecida pelo tempo, carregava um peso, uma verdade, como uma rachadura na armadura de um homem que sempre parecera inabalável. Emily empurrou lentamente a porta. Elwood não percebeu de imediato. Estava encarando o Ranger, cujas orelhas se ergueram assim que ela entrou. O cão lançou um olhar rápido como se reconhecesse algo, e então voltou sua atenção para o homem na cama. Elwood sussurrava agora, quase inaudível, como se falasse com alguém que só ele podia ver. Ele parecia com você. Antes da poeira cobrir o rosto dele, Emily sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. Aproximou-se com cautela, a voz baixa e suave. Pai, com quem você está falando? Elwood piscou devagar. Os olhos opacos se moveram até ela. Por um segundo, confusão. Depois, um lampejo, reconhecimento, ou talvez uma memória forçando passagem. Você não devia ter ouvido isso, disse quase num sussurro. Você era só uma garotinha quando voltei. Eu disse para sua mãe que foi uma explosão de morteiro, que foi assim que Marcus morreu, mas não foi. Emily sentiu a garganta apertar. Sentou na cadeira ao lado da cama, envolta pelo cheiro de antisséptico e lençóis velhos. Ranger se aproximou, apoiando o queixo em seu joelho. Ela pousou a mão sobre o pelo do cão, os olhos cheios de lágrimas. Você nunca falou sobre a guerra. Não de verdade. Por que agora? Elwood não respondeu de imediato. Olhava através da parede. Porque isso tá me destruindo por dentro. E ele não vai embora. Marcus. Ele vem nos meus sonhos. Eu vejo as botas dele. Ouço a voz dele. Fez uma pausa. E o Ranger. Ele ouve também. Eu juro por Deus. Esse cão sabe. O silêncio entre eles se estendeu. Áspero e doído. Emily não sabia se acreditava no que ouvia, ou se deveria temer. Era a demência do pai falando? Ou a voz de um homem assombrado, finalmente contando a verdade? A mão de Elwood se moveu devagar. Procurou a dela. Tremia, mas assegurou com força surpreendente. Eu preciso encontrar a família dele. Preciso contar antes que seja tarde demais. E naquele instante, Emily entendeu. Não era mais sobre culpa. Era sobre redenção. Mas nem ela nem Elwood sabiam que alguém já estava procurando por essa mesma verdade, e estava muito mais perto do que imaginavam. Naquela noite, quando Emily saiu do hospital,
Começou a chover. Gotas geladas batiam contra o para-brisa enquanto ela permanecia parada no banco do motorista, revivendo cada palavra do pai. Eu preciso encontrar a família dele. Ela nunca tinha visto Elwood daquele jeito. Não vulnerável. Não desesperado. Elwood, Mallister sempre foi uma fortaleza. Naquela noite era um escombro, desmoronando sob o peso de segredos que já não conseguia mais carregar sozinho. De volta em casa, Emily se sentou à mesa da cozinha. O café na caneca esfriava intocado. O nome Marcus ecoava em sua mente. Quem era ele? O que aconteceu naquele deserto? Abriu o velho baú militar do pai. Uma caixa verde enferrujada que ele não tocava há anos. Dentro, encontrou uniformes dobrados, medalhas desbotadas, uma foto gasta de Ione, e no fundo um maço de envelopes amarelados presos por um elástico. Um deles chamava a atenção. Estava endereçado com uma caligrafia trêmula. A família do soldado Marcus J. Keane, caso eu não volte para casa. As mãos de Emily tremiam ao abrir. Lá dentro, uma carta datada de 2005 não era de Marcus, era do pai dela. Prometia à mãe dele que cuidaria dele. Ele tinha só 20 anos. Corajoso, impulsivo, cheio de sonhos. Ele confiava em mim. E no momento em que mais precisou, eu virei as costas. Menti para todos. Disse que ele morreu na hora, mas não foi assim. Ele chamou meu nome, e eu fugi. Se você está lendo isso, é porque eu nunca tive coragem de enviar. Me perdoem. Por tudo. Emily ficou imóvel. As lágrimas caíam sem resistência. A carta nunca foi enviada. A culpa nunca foi libertada. O pai dela carregou aquele peso como uma corrente presa à alma. Por 20 anos. Ela sabia agora que encontrar a família de Marcus não era apenas um desejo dele, era a chave para sua paz. E talvez para a dela também. No dia seguinte, Emily voltou ao hospital. O bilhete estava em sua bolsa pesando como chumbo. Mas ela não o mencionou a Elwood. Ainda não. Ele parecia calmo. Calmo demais. Ranger, o cão, estava deitado perto da janela com as orelhas, se movendo a cada ruído distante. Havia uma estranha quietude no ar, como o silêncio antes da tempestade, e então veio a batida na porta. Uma mulher surgiu. Tinha cerca de 30 e poucos anos, usava uma jaqueta militar. Os olhos eram afiados, mas cansados. Ela hesitou por um segundo e entrou. Estou procurando o sargento Elwood Mallister, disse com firmeza. Meu nome é Naomi Keane. Marcus era meu irmão. Elwood abriu os olhos e pela primeira vez em muitos anos viu um fantasma ganhar forma. Naomi Keane estava ali, parada no quarto do hospital como uma sombra vinda de outra vida. Sua presença era serena, mas carregada, como uma nuvem de tempestade prestes a romper. Emily deu um passo para o lado instintivamente. Não sabia se devia falar ou apenas observar. Elwood, no entanto, não tirava os olhos da mulher. Havia algo naquele rosto. Talvez o formato do queixo ou o modo como as sobrancelhas se uniam quando ela estava nervosa. Tudo aquilo disparou nele uma enxurrada de memórias, como uma represa se rompendo. Você tem os olhos dele? Sussurrou Elwood, a voz trêmula. Marcus? Ele apertava os olhos quando ria. Naomi não respondeu de imediato. Observava o homem diante de si, aquele que sua família havia amaldiçoado, rezado por ele, se perguntado onde estava durante tantos anos. Disseram que ele morreu instantaneamente na explosão, disse, a voz firme. Mas li relatórios. As peças não se encaixam. O corpo dele foi encontrado longe do local do impacto. Alguém o arrastou. Elwood virou a cabeça levemente. A culpa subiu em sua garganta como um veneno antigo. Eu não arrastei ele. Ranger fez isso. Naomi lançou um olhar rápido para o cão que permanecia imóvel na janela. Sua voz amaciou, mas só um pouco. E o que você fez, sargento? Aquela única pergunta cortou o ar como uma lâmina afiada. Elwood abriu a boca, mas nada saiu. O peso daquele dia, das escolhas feitas em segundos e que o assombravam há décadas, pressionava seu peito. Ranger se mexeu, inquieto, como se sentisse o sofrimento do dono.
E então, Elwood falou. Eu congelei. Estávamos sob fogo pesado. Marcos estava ferido e me chamava. Eu disse aos outros que ele tinha morrido, porque não conseguia encarar o que vi nos olhos dele. Medo, confiança. E eu falhei com ele. Os olhos de Naomi se encheram, mas ela não chorou. Não ainda. Tinha imaginado aquele momento 1000 vezes, com raiva, alívio, colapso. Mas o que sentia agora era apenas um vazio. Ela se aproximou lentamente, enfiou a mão no bolso interno da jaqueta e tirou algo embrulhado em pano. Desenrolou com cuidado. Era um pequeno pingente de prata. Encontraram isso com ele. Eu nunca entendi. Tinha suas iniciais gravadas. Elwood olhou para o pingente e engoliu em seco. Era meu. Eu dei a ele. Disse que traria ele de volta para casa. Fez-se um silêncio tão absoluto que ninguém respirava. Eu menti. Emily observava os dois, incerta se aquilo era o começo da cura, ou a última rachadura que quebraria tudo de vez. Naomi fitou o homem que um dia liderou seu irmão, e então apenas assentiu. Talvez agora seja a hora de contar a verdade. Toda ela colocou o pingente na mão de Elwood. Na mesma hora, as máquinas começaram a apitar mais rápido. O corpo dele estava falhando, mas pela primeira vez, sua alma finalmente começava a falar. O som do monitor cardíaco acelerou. Emily se levantou de um salto quando o ritmo mudou. Um alerta agudo cortou o silêncio do quarto. O corpo de Elwood tremia sob os lençóis. Sua pele estava pálida, fria. Ranger levantou-se de imediato e apoiou as patas dianteiras na beirada da cama, olhando fixamente para o rosto de Elwood, como se recusasse a deixá-lo partir. Pai, fica comigo, implorou Emily, a voz embargada. Por favor. Naomi se esticou para apertar o botão de emergência, mas Elwood levantou a mão trêmula. Não. Espera. A voz era quase um sussurro, mas carregava uma estranha e urgente clareza. Preciso terminar. Antes que a luz acabe. Preciso dizer. As duas mulheres se inclinaram. Ranger não se mexia nem 1 milímetro. Elwood olhou primeiro para Naomi. Eu devia ter ficado. Devia ter morrido com ele. Mas não fiquei. Eu fugi. Me escondi atrás do silêncio e das medalhas. Você merece mais que uma bandeira dobrada e condolências vazias. Os lábios de Naomi tremeram. Ela não esperava esse tipo de honestidade crua, não depois de tantos anos de vazio. Seu coração queria justiça, mas ao olhar para o homem se despedaçando diante dela, ela viu algo mais forte do que qualquer punição. Arrependimento. Real. Cruel. Humano. Você... Ela sussurrou. Você não precisava morrer. Ela disse suavemente. Mas você devia ter contado. Nós também vivemos nesse silêncio. Elwood assentiu, fraco. Depois virou-se para Emily. Você sempre se perguntou por que eu era distante. Não era você. Era eu. Eu tinha medo de que você enxergasse quem eu realmente era. Um covarde. Nunca quis que você carregasse isso. Emily pegou sua mão. As lágrimas escorriam livremente agora. Você não foi um covarde, pai. Você estava quebrado e está tentando consertar. Isso é coragem. Ranger subiu na cama com cuidado, aninhando-se. Ao lado de Elwood, o calor do cão parecia estabilizá-lo como se estivesse absorvendo o peso das memórias que o velho soldado já não podia mais suportar. Por um instante, o monitor cardíaco desacelerou. O som dos bips ficou ritmado. Constante, então veio o sussurro, quase inaudível, mas cortante. Diga a ela. Diga que cumpri minha promessa. Eu voltei para casa e trouxe a verdade. O último suspiro escapou por entre seus lábios. Seus olhos, outrora turvos pelo tempo e pelo trauma, agora estavam imóveis. O monitor apitou uma linha contínua. Emily enterrou o rosto no peito do pai. Naomi abaixou a cabeça em silêncio, mas Ranger permaneceu ali, imóvel, de olhos abertos, o coração ainda escutando.
Do lado de fora a chuva havia cessado. Um único feixe de luz dourada rompeu as nuvens, atravessando a janela. Elwood Mallister se foi. Mas desta vez, não deixou nada para trás. O funeral aconteceu 3 dias depois, sob um céu cinzento e pesado, como se até os céus estivessem relutantes em deixá-lo partir. A guarda de honra militar estava perfilada ao lado do caixão, coberto pela bandeira americana. Os rostos imóveis, solenes. Emily ficou ao lado de Naomi. 2 gerações, unidas pelo silêncio. Quando o toque de corneta soou pelo cemitério, cada nota penetrou fundo, no solo, nos ossos, na memória. Ranger estava lá, deitado aos pés do caixão, sem focinheira, com uma faixa preta no colete de serviço. Ele nunca havia deixado Elwood desde o momento em que o coração dele parou. E agora, mesmo após a despedida final, ele continuava ali, em vigília. Alguns diziam que cães não sabiam sofrer como humanos. Mas quem olhasse nos olhos de Ranger naquele dia, sabia a verdade. Ele não chorava apenas a perda de um tutor. Ele chorava um irmão, um soldado. O último que ainda se lembrava do calor do deserto, do som dos tiros e do garoto que não conseguiram salvar. Naomi segurava a bandeira dobrada nos braços, da mesma forma que, anos atrás, segurava a foto de Marcus, o filho que o governo reduziu a medalhas, condolências e papéis. Mas foi a verdade de Elwood, dolorosa, tardia, mas verdadeira, que finalmente trouxe Marcus de volta. Você me deu mais do que um nome num muro, sussurrou ela. Você me deu sua última hora. Mais tarde, Emily estava de volta à antiga fazenda onde cresceu. Fotos empoeiradas alinhavam a lareira. Entre elas, uma imagem de Ioni em seu jardim. Descalça, sorrindo sob o sol, Emily tocou a moldura. E sentiu um calor invadir o peito. Um nó de luto e amor entrelaçados. Sim, seu pai viveu nas sombras. Mas no fim, ele escolheu a luz. Naquela noite, Naomi voltou, com uma pequena caixa nas mãos. É dele, disse, entregando a Emily. Dentro havia um pingente de prata, o mesmo que Elwood tinha dado a Marcus. Ele queria que fosse seu Emily. O segurou com força. As lágrimas ardiam nos olhos. Ao olhar pela janela, viu Ranger deitado sob o velho carvalho do quintal, de olhos voltados para o céu. Imóvel. Não dormia, apenas observava. Esperava. Algo havia terminado. Mas outra coisa estava apenas começando. Uma semana se passou desde o enterro de Elwood. Mas para Emily, o tempo já não passava em horas ou dias, apenas em memórias. A casa estava mais pesada, agora, mais silenciosa. O ar parecia guardar a reverberação de algo sagrado que havia passado por ali. Em cada canto, algo a lembrava do pai, suas botas atrás da porta, a poltrona desgastada, a caneca de café com a borda rachada. Mas era Ranger quem parecia sentir mais. Todas as manhãs ele ainda esperava à porta da frente, o rabo imóvel no chão. Os olhos fixos em uma figura que jamais voltaria. Emily o chamava para a cozinha, para o quintal. Mas Ranger não se movia, como se estivesse obedecendo uma ordem que nunca foi revogada. Aquela lealdade perfurava Emily de um jeito que ela não esperava. Já não era apenas luto. Era uma missão inacabada. Naomi voltou outra vez, desta vez com uma ideia. Há outras famílias, disse, abrindo um mapa na mesa da cozinha. Nomes, localizações, soldados que serviram. Com Elwood, alguns mortos, outros apenas apagados dos registros. Se ele carregou o segredo de Marcus por tanto tempo, talvez haja mais. Emily fitou o mapa, e seu coração começou a bater mais rápido. Ela viu os pontos. Lugares dos quais o pai nunca tinha falado. Rostos que ela jamais havia visto, e naquele momento uma parte dela começou a entender. Você acha que ainda tem mais coisa a ser descoberta? Perguntou Emily. Naomi assentiu. Eu não quero a verdade só por causa do Marcus. Agora,
Eu quero por todos eles. Do lado de fora, Ranger finalmente se levantou da porta. Caminhou devagar até elas e se sentou próximo à mesa, as orelhas inclinadas, os olhos atentos como se compreendesse cada palavra. Emily se abaixou e sussurrou, meio em tom de brincadeira, meio séria. Você ainda se lembra do caminho, garoto? O cão não se moveu. Mas algo passou entre eles, não foi linguagem, foi entendimento. Elwood havia sido a voz. Ranger, a testemunha. Agora, eram elas que carregariam a história adiante. Naquela noite, Emily colocou o pingente prateado de Elwood ao redor do pescoço. O metal estava frio, mas familiar. Ao se olhar no espelho do corredor, não viu apenas seu reflexo. Viu um pedaço da alma do pai. A parte que ele tinha escondido por tempo demais. E pela primeira vez, ela não se sentia mais na sombra dele. Sentia que estava seguindo seus passos. O prédio do Pentágono surgia à distância, imponente como um cofre selado cheio de verdades esquecidas. Naomi encarava o horizonte pelo para-brisa, as mãos firmes no volante. Emily estava ao lado, em silêncio, segurando uma pasta, repleta de cartas, fotos e a confissão final de Elwood. Documentos que poderiam abrir portas, ou ser ignorados antes mesmo de baterem. Ranger estava deitado no banco de trás alerta, como se soubesse o que estava em jogo. Eles não vão gostar do que estamos pedindo, disse Naomi. Então a gente pede mais alto, respondeu Emily. Lá dentro, tudo era polido, frio, impessoal. O oficial militar que as recebeu, o coronel Abrams, folheava os papéis com o rosto impassível. Pausou por um instante ao ver a fotografia de Marcus e Elwood, jovens, sorrindo sob o sol do Iraque. Depois olhou a carta. Depois a plaqueta militar. Por um breve momento, algo suavizou em seu olhar. Vocês não são as primeiras a questionar o que aconteceu lá fora, disse finalmente. Mas essa é a primeira vez que alguém traz um nome, uma confissão. Naomi se inclinou para a frente, a voz baixa, mas firme. Isso não é só sobre o Marcus, é sobre o que enterram no deserto, não só corpos, mas verdades. Queremos acesso aos arquivos, registros de unidade, logs de missão. Queremos encontrar os outros. O coronel hesitou, mas então assentiu. Naquela noite, de volta ao hotel, Emily encarava o teto, os pensamentos girando sem parar. Lembrou da voz do pai em seus últimos momentos, quebrada, mas corajosa. Da fotografia de Ione, agora guardada com cuidado dentro de seu diário. De Ranger, enrolado aos seus pés, como um guardião silencioso, sempre vigilante, e, pela primeira vez, Emily compreendeu. Essa missão não era apenas sobre o passado, era sobre redimir os vivos, por meio das vozes dos que caíram. Na manhã seguinte, receberam um arquivo criptografado do Departamento de Defesa. Naomi o abriu com cautela. Era uma lista. Nomes de soldados que serviram com Elwood, datas, localizações. Mas alguns nomes estavam marcados com bandeiras vermelhas. Desaparecidos. Casos não resolvidos. Emily fixou os olhos em um nome específico. Quem é Tyson Hale? Naomi congelou. O rosto mudou. Ele fazia parte do mesmo comboio, mas ninguém jamais fez um relatório sobre como ele morreu. Na mesma hora, Ranger se levantou. As orelhas se ergueram. O corpo se moveu até a porta, como se algo o chamasse por instinto. Emily e Naomi trocaram olhares. Algo passou entre elas. Aquela lista não era o fim. Era o começo. E o último nome da página levaria direto à verdade que Elwood jamais viveu para ver. A estrada para os arredores de Fayetteville, Carolina do Norte, era longa e silenciosa. Emily dirigia. Naomi segurava uma impressão desbotada nas mãos. Tyson Hale, um nome enterrado em arquivos confidenciais, esquecido pelo exército, ignorado por quase 20 anos. A família dele nunca recebeu um corpo, nem uma história, apenas silêncio. Mas os dados dos arquivos secretos apontavam para aquele lugar.
Uma instalação de moradia para veteranos afastada, remota. Um lugar onde, segundo os registros, alguns dos desaparecidos tinham sido discretamente realocados, esquecidos por um sistema que não sabia o que fazer com soldados quebrados. Eles pararam diante de um prédio simples, térreo, escondido entre pinheiros altos. Um homem idoso estava sentado do lado de fora numa cadeira de rodas. Tinha um cobertor sobre as pernas e o boné puxado para baixo, ocultando os olhos cansados. Ranger saiu do carro primeiro. O rabo se ergueu lentamente enquanto ele farejava o ar. E então, caminhou direto até o homem. Naomi prendeu a respiração. É ele. Meu Deus. É Tyson Hale. O homem levantou o olhar. Seu rosto era marcado pelo tempo, o olhar fundo e gasto. Mas por trás das rugas profundas, algo brilhou. Reconhecimento. Seus olhos se fixaram em Ranger e sua boca se entreabriu, tomada de espanto. O cachorro do Malister, murmurou, rouco. Emily se ajoelhou ao lado dele, estendendo uma foto. Você estava lá? Fallujah, Marcus, Elwood. Nós sabemos. Tyson assentiu devagar. As lágrimas começaram a se formar. Ele nunca abandonou Marcus. Ele congelou, mas nunca o deixou. Rezou, segurou sua mão, chorou como um menino. Depois, mandou o cachorro. Fez-se silêncio. Eu achava que ninguém jamais soube disso. Ranger, com delicadeza, encostou a cabeça na perna de Tyson. E ali, o homem desabou, o peito sacudido por soluços há muito tempo contidos. Soluços enterrados havia 20 anos. Naomi se sentou ao lado dele. As próprias lágrimas caíam agora, e Emily permaneceu em pé, não tomada pela dor, mas pela beleza de uma verdade finalmente revelada. Nas semanas seguintes, Emily e Naomi deram início a algo que Elwood jamais conseguiu terminar. Uma organização sem fins lucrativos, dedicada a ajudar famílias a descobrirem a verdade por trás dos desaparecimentos de seus soldados. Deram a ela o nome de A Última Vigília, uma homenagem a Ranger, o cão que jamais abandonou seu posto. Cartas começaram a chegar. Histórias. Fotos. Ranger se tornou um símbolo, não só de lealdade, mas de um dever inacabado, carregado até o outro lado da vida. Meses depois, Emily estava diante do túmulo de Elwood, Ranger ao seu lado. O vento soprava suave entre as árvores. Ela colocou uma nova placa abaixo do nome gravado na lápide. Ele voltou com a verdade e não deixou ninguém para trás. Ranger se sentou ao lado da pedra, olhos fixos no horizonte. Estava mais velho, mais lento, mas ainda escutava. Escutava por vozes, por lembranças, pelo chamado de um homem que um dia sussurrou: diga a eles que voltei para casa. E na quietude daquele dia, enquanto a brisa balançava a grama ao redor, Emily respondeu com um sussurro carregado de paz: você voltou.